Crescendo em Graça Brasil apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça e do Apostolado, ministrado pelo apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Papai! Precioso dia, hein? Vamos bem? Esse é o dia que o Senhor nos deu. Um dia com boa ajuda. Hoje temos um tema que é do serviço dos anjos. O tema é ativando o teu anjo. Que não são todos estes espíritos ministradores. Um espírito que ministra é um espírito que está desejoso de como você ministrar em um lugar e não te deixa de fazer isso, porque te deprimes ao não poder ministrar. Eu penso que esses espíritos, quando não veem as pessoas podendo ministrar, eles não ministram a todo mundo. Número 1, se tu não serves ao Senhor por meio do evangelho da incircuncisão, eles não te servem. Leve você mesmo a salvação. Agora, uma vez entras ao verdadeiro evangelho e te colocas onde deves estar colocado como ministro competente deste pacto, então aí começa esse serviço angelical. E já lemos Hebreus 1,14, que diz: não são todos estes espíritos ministradores que estão postos para serviço aos herdeiros da salvação. Esse é o primeiro verso que eu creio que sempre ensinamos para mostrar o serviço angelical. Mas há outro verso também. Por exemplo, eu gostaria de fazer ênfase, os anjos trabalham fora de ti. Fora de ti. A tua mente trabalha para tuas necessidades físicas. Com a mente tu confessas e ativas essa saúde e ativas as células do teu corpo para ser são. Agora, fora de ti, aí tu não podes fazer nada. E são os anjos que estão a serviço, protegendo-te, cuidando-te, evitando acidentes. Uma proteção. A única coisa é que é o nosso dever. Mas eu gostaria de ler em Atos 27, verso 23. Veja que detalhe. Atos, livro histórico, quando Paulo começou. Daí, ele teve umas experiências muito ricas para a sua vida. Atos, capítulo, veja aí, nós temos, verso 23. Ele ia em um barco e o barco estava tendo problemas. E a tormenta que havia em alto mar era muito poderosa. Mas então ele disse aos que estavam ali, ele disse: porque esta noite esteve comigo o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo. Disse, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César. E eis aqui, Deus te concedeu todos os que navegam contigo. O que eu quero enfatizar é que os anjos estão para falar. Chega um momento em que falam contigo. Agora veja o detalhezinho disso. Tu sabes por que você não vai se afogar? Porque você vai cumprir um propósito. Você tem que ir até César. Imagine que você tenha propósito, não tenha propósito em tua vida, fica sem fazer nada. É que se afogue, que vá para a nuvem. Para que salvar este se esse não tem propósito? Veja que uma das coisas diz, como que diz, o anjo me disse que não vai me salvar e a todos que estão comigo, porque é necessário que você chegue onde você tem que chegar. Você tem que trabalhar, meu irmão, porque depois o anjo não o ajudou e o mataram em Roma, porque o propósito dele tinha terminado. Propósito de sua vida, nós estamos aqui com propósitos. E chega um momento que quando a pessoa está ativa já não está mais ativa nesse propósito, para que vai cuidar? É melhor que o anjo tire a mão para que aconteça contigo o que tiver que acontecer.
Digo, isso aconteceu com Paulo, porque Paulo disse, olha, me salvou o anjo da boca do leão. O anjo me salvou desta situação, me desceram por uma janela altíssima e me salvaram a vida, mas quando chegou a Roma ali, os apóstolos o mataram. Então os anjos não ajudaram, porque já havia um propósito. E os propósitos nossos nós temos que cumprir. Então também, veja aí, bom, não procure o verso, mas um anjo tocou Herodes, e o anjo disse que tocou no corpo dele e ele apodreceu. Diz que imediatamente foi comido de gusanos, de larvas, os larvas apareceram como toque do anjo. O mais precioso é saber que há anjos ao teu redor. Eu tenho tido 3 ocasiões em que esses anjos me falaram. E é maravilhoso. Eles não falam muito. Ou te tocam, ou te dizem umas instruções, ou te dão, às vezes são palavras bem curtas que tu sabes que é tudo o que você precisa escutar. E eu diria que nestes 18 anos que eu tenho estado aqui, pois eles me falavam como 3 meses que eu escutava a voz do anjo. No meio de 18 aninhos, 6, quase. Seria bom se eles falassem mais, mas é que se te falam mais, então você fica tranquilo com isso e você não exercita na palavra, no conhecimento da palavra. Olha, comigo, veja, foi esporadicamente às vezes que eu vi essa assistência. Há um detalhe bem importante desse serviço angelical e é no Salmo 103, verso 20 ao 22. E depois o Salmo 91. Mas vamos primeiro com esse, no Salmo 103, verso 20 e 22. Diz: abençoai ao Senhor vós seus anjos, poderosos em fortaleza, que executais o quê? Obedecendo à voz de seu preceito. Abençoai ao Senhor vós todos os seus exércitos. E há muitos ministros seus que fazeis sua vontade. Quando se fala exército é porque são muitos. Por exemplo, no Velho Pacto, uma vez o profeta tinha Geazi, seu amigo, não? Então ele disse, olha, tem muitos inimigos aí, eu tenho medo, vão acabar conosco. E então o profeta orou para que lhe iluminassem, lhe tirassem uns véus que a pessoa tem para não ver o mundo espiritual que está ao nosso redor. Por exemplo, na nuvem de testemunhas, tu não os vê, mas eles vêm a ti. Porque tu estás em um corpo muito deteriorado para ver o que é espiritual. Sem dúvida, se o anjo toca a tua vista, tira o véu e podes ver espíritos perto de ti. E então, quando o Senhor tocou a vista de Geazi, ele viu um exército. Não um anjo, um exército. Eram muitos anjos ao redor, assim que o rodeavam. E então ele disse, uau, que proteção mais tremenda. Pois a ti não vai tocar o teu olho, porque os olhos do teu entendimento já foram iluminados. E tu já deves saber que isto é assim. Por isso é que o apóstolo às vezes diz, não olhando as coisas que se veem, senão as que não se veem. E tu estás suposto a olhar em fé. Com a fé tu olhas esse serviço angelical ao redor nosso. Veja o Salmo 91, veja que belo é esse capítulo 91, verso 10 ao 16. 91, verso 10 ao 16. Não te sobrevirá mal, nem praga tocará a tua morada, pois a seus anjos mandará acerca de ti, que te guardem em todos os teus caminhos. Nas mãos te levarão, para que teu pé não tropece em pedra. Sobre o leão e a áspide pisarás,
Esmagarás o cachorro do leão e o dragão. Porquanto em mim puseste seu amor, eu também o livrarei. O porei no alto, porquanto conheceu meu nome. Me invocará e eu lhe responderei. Com ele estarei na angústia, o livrarei e o glorificarei. O saciarei de longa vida e lhe mostrarei minha salvação. O saciarei de longa vida. Tu sabes como é isso? Uma vida longa são, porque se estiveres enfermo, isso não sacia. É enfermo, com problemas, queixando-se. Isso não serve. Longa vida é que tu estejas bem, que desfrutes do dia, que te sanes, que te cures. Eu tenho experimentado muita saúde em minha vida. A única coisa é que essa saúde, eu não sei até onde intervinham os anjos aí, porque é o meu dever, como minha vida física diz, a vida de Jesus que está em mim se manifesta em meu corpo mortal. Então já vamos deixar os anjos de lado e vamos à parte, a vida de Jesus em nosso corpo físico. Vamos buscar a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 11 ao 13. Vamos ver como diz quanto à vida de Jesus que se manifesta em nosso corpo mortal. Tens que pegar todas as áreas. O serviço angelical por um lado, a vida de Jesus manifestada em teu corpo físico. Ou seja, quando a pessoa vai recompilando toda essa informação, vem um agradecimento, que tu andas em saúde, que tu possas desfrutar um dia. Imagine desfrutar, um dia inteiro desfrutar isso. Planejadinho aí pela manhã, toma teu cafezinho, tuas coisinhas e te sentas e desfrutas do dia. Se está chovendo, está bem. Se está sol aberto, também. Tudo depende de como está o dia, como ele vier. E aí aplicas teu conhecimento, porque é por isso que nós somos pessoas bem diferentes dos demais. Temos 5 dedos, igual ao vizinho. Temos boca, nariz e ouvido igual ao vizinho. Mas a mente nossa não é igual a do vizinho. O vizinho tem uma mente deteriorada, um entendimento que não está iluminado, e isso faz uma diferença tremenda. Tu não vês que, como nós entendemos todas estas verdades, que o diabo está destruído, jogamos o demônio de lado. Pecado não está, então já o pecado já está do lado também. Então o que resta é Papai Deus, nosso amigo, que é o que está consolando. Com uma mente assim? Com uma mente assim tu não envelheces. Com uma mente assim tu não te enfermas, porque o material que tu tens na mente... Veja, os outros dias eu estava vendo um programa de televisão aí de um médico que pôs todo mundo a rir. Riam-se, e se jogavam. Bom, os músicos começaram a rir e todo mundo rindo. Mas tratem, ele falou, tem gente que são demasiadamente mórbidos, estão sempre... E fez todo mundo rir. Tudo para dizer que ele tinha uma paciente que tinha câncer. E ela era uma mulher muito aborrecida, sempre estava se queixando e ficava com pouca vida, com a curta vida. A pessoa que está doente sempre está fazendo a vida dos demais impossível e a ela também, ainda mais com câncer. Mas a verdade é que essa paciente parece que fez uma viagem e entrou em um positivismo, então começou a alegrar-se por coisas que antes não se alegrava. E quando foi ao médico, o médico notou uma melhora, disse, olha, o que aconteceu que mudou a tua vida? Você está tomando algum remédio? Não, é que ultimamente eu estou bem positiva. E, bom, me deleito porque já não se pode fazer mais nada, pois decidi deleitar-me em vez de me aborrecer. E parece que isso fez uma mudança nas células do seu corpo, que o corpo mesmo, o que traz o teu corpo físico, começou a ministrar nessa deficiência. E melhorou tanto que agora não vai morrer mais a paciente. E então ele pôs a rir-se a todas as pessoas, buscando que se alegrassem as pessoas, porque estar alegre é melhor do que estar triste. Então você não vê que quando você está triste, você sabe todas as energias que o rosto teu emprega. São milhões de energias que empregam para você estar triste.
e são muito menos quando você está alegre, portanto o corpo está mais jovem, tem que, entendeu? Empregar menos. Então os corpos têm umas provisões. Lembre-se que nós somos criação dele. Então este corpo vem com uns nutrientes e umas provisões que o próprio corpo te cura. Então quando tu metes confissão positiva do Evangelho da Graça, não é qualquer palavra. Por aí tem igreja confessando a palavra, mas não se curam. Estão aborrecidos, atribulados e sempre estão lutando. Nós não, nós somos um povo como jamais houve sobre a face da terra. E com este conhecimento, por isso tu és bem-aventurado por conhecer esta palavra. Esta é uma bem-aventurança, é um investimento que tu fizeste em tua vida. Salmo 91. Já lemos? Ah, não. 2 Coríntios, perdão. Capítulo 4, versos 11 ao 13. Porque nós, diga nós, porque isto aqui é para este tempo, nós que vivemos, sempre estamos entregues à morte por causa de Jesus. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Olha, tu estás lendo isso? Tu sabes o que é a vida de Jesus manifestada na carne mortal? O que acontece se a vida de Jesus que está em ti, mas que se manifesta? É um passinho. Já que está em ti, a ideia é como quando tu tens um cachorro que tu o aborreça para que ele late. Então a vida de Jesus está aí, você tem que motivar isso para que se manifeste, já que está aí. Diz que aquele que se une ao Senhor, um espírito é com ele. Então tu estás bem pertinho de uma vida sobrenatural. Bem pertinho. O que impede são as tribulações da vida diária, a dúvida, a falta de informação. Um sem número de coisas que te acontecem que tu estás a ponto de. E como que sim, como que não, e te detens aí, e tem coisas que estão detendo coisas em tua vida. Que você é que sabe. Isso você responda. Silêncio. De maneira que a morte atua em nós, e em vós a vida. Paulo já estava falando. Mas, tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está o quê? Onde? No Evangelho, porque se te metes na lei, a lei nada aperfeiçoou. Os que dependem das obras da lei estão debaixo de maldição. Os que justificais pela lei, da graça caístes, de Cristo vos desligastes, assim que não é lei. Estamos falando especificamente de Romanos a Hebreus. 14 livros, internet, ouça isso, 14 livros, isso é o que tu necessitas para reinar em vida. Não 66. São 14 e tem que ser específico, digo, a menos que tu estejas reinando onde tu estás. Se tu estás bem, então não me escutes. Agora, se tu queres estar como eu e como está a congregação, então tens que escutar, mas se não vai reinar em vida. O Evangelho da incircuncisão são 14 livros. 14 livros. E tens que defendê-lo, não são 14. Não, porque toda a palavra é de Deus. Sim, esta foi a palavra de Deus para um pacto, mas esta é a palavra de Deus para este pacto, porque Deus é um Deus de pactos. Não, que é de capa a capa, sim, é de capa a capa. Uma coisa é velha, outra coisa é nova, diz o escriba douto. Ele mete a mão no tesouro e dali saca coisas velhas e coisas novas. Pois procure meter a mão e meter a cara também para que pegue as novas ideias, deixa as velhas lá porque isso não está indo bem. Não tens que estar assim, não. Meto a mão e meto também. Tendo o mesmo espírito de fé, conforme ao que está escrito, as 14 epístolas de Paulo, para ser mais específico, crie
pelo qual confessei. Não é por falar, né? Criei pelo qual o quê? Confessei. Nós também cremos, pelo qual também confessamos. Confessamos. A vida de Jesus se manifesta em teu corpo mortal. E se a vida de Jesus não se manifesta em teu corpo mortal, então entras na área dos milagres. Quer dizer que um anjo fora de ti, que está suposto a cuidar de ti, então ele te faz um milagre. Aí já não é a vida de Jesus, é um milagre que o anjo mesmo fez. Um milagre. Neste caso, o anjo que tocou a Herodes morreu comido de gusanos, neste caso. Ele faz outra coisa em tua vida. Veja, uma vez, eu me lembro que eu estava lá em São Pedro, naquele templo que... Então, fazia falta muito dinheiro. Eu estava começando no ministério. E eu disse, vou falar com a igreja para dizer a eles que o dinheiro está me fazendo falta, porque eu não podia passar essa noite. Não dava para mandar nada. O cake, o pedacinho já estava cortado dos bifinhos. Faltavam muitos pedacinhos, então o que acontece é que eu comecei a pensar. Já estava se recolhendo a semente e eu disse, bom, eu preciso mencionar algo, eu vou fazer eu pessoalmente. Eu vou dizer para a igreja que eu necessito como $60.000, não sei quanto. Por que é que me venceu toda a rádio, aluguel ali que era altíssimo, bom, um sem número de coisas e que eu estava deixando passar e chega um momento que faltava. Então eu estou assim, maquinando. Algo bom, não? Para cobrir as coisas da igreja. Eu disse, bom, pois o que eu vou fazer é que quando terminar a oferta eu vou pregar e no final eu vou pedir aos diáconos que me mandem um papelzinho dizendo entrou tanto, para não pedir aí além, entrou tanto, acaba de passar esse papelzinho do diácono, os que puderem ajudar-me neste caso, porque eu não posso fazer nada, pois este ministério é de todos cooperamos, e entre muitos é mais fácil a coisa. Olhe, quando eu estou planejando isso, de momento, me puxam o traje aqui atrás, me puxaram aqui, e eu olhei, e havia umas senhoras atrás de mim, eu falei, não vou se atrever a fazer isso, isso é uma falta de respeito, sabe? Olha, estamos... Eu olhei assim, para ver se alguma delas... Olha. E então, segui pensando aí, de momento, outra vez, mas com força. Mas vamos me rasgar a roupa aqui. Então eu fiquei olhando para ver se era uma brincadeirinha, porque se eu ficava mirando, olhando um pouquinho ali, ia ver que ela ia começar a rir. Então eu olhei assim. Quem que me puxou a roupa? Eu estava muito séria. Então eu disse, bom, olha, isso está bem estranho. Segui maquinando meu plano da oferta e de momento me deram uma pancada aqui com força, mas me doeu. Sabe, parece que esses anjos, dedinho que matou os gusanos ali, me deu uma batidinha aqui. Aí eu disse, anda, que é que o anjo está me dizendo que não faça isso. Sim, eu ia sair de um proceder, porque eu aqui nunca peço segunda oferta. Tem ministérios por aí, oferta para isso, oferta para aquilo, oferta para cá, outra oferta para lá. As pessoas se queixam, porque olha, aqui vem tirar o dinheiro das pessoas aqui, porque já a semente é o correto, porque tem que pagar luz, tem que pagar aluguel, tem que pagar 1000 coisas, televisão. Então é o normal. Mas já por outra oferta, como que o Senhor disse, não, eu não te pus para isso. E o anjo atuou
porque eu ia fazer. Mas eu ia ficar mal. E aqui eu não posso ficar mal. Um pastor não pode ficar mal nunca. Quando sobe aqui, olha, isso aqui é doloroso. Quando você fica mal em alguma coisa que disse ou em algo, então vai para casa sofrendo. Por isso, quando eu subo aqui, veja, eu tenho notinhas. Vou falar isso, isto e isto. Se me ocorre alguma coisa e eu não pensei, não vou nem falar. Porque estamos tratando com a congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos, e aos espíritos tem que falar o que é. E eu sempre tenho muito cuidado com isso. Pois então os anjos, veja que bela aplicação. Se metem a proteger-me para que não tenha mal proceder e me rasgam o vestido e depois me tocam, se eles se metem aí porque eles estão pertinho de mim, é para que eu não me meta em qualquer outra coisa. Você crê? Porque se eles se ocupam disso, também podem se ocupar de um milagrinho. Isso, que chegam às 11h59 às vezes, sabe? Se metem. A pergunta é por que às vezes não se metem? A pessoa fica sofrendo. Eu tenho anjos e vejo o que aconteceu comigo. A mim também me acontecem coisas que eu não gosto, mas eu tenho que comer o prato. Há situações que, como ser humano, como eu ando num corpo de barro, pois às vezes há situações que eu não gostaria que me acontecessem, mas acontecem. O que vai fazer? A pessoa tem que tratar aí uma de carne, uma de cal e uma de areia, como dizem por aí. Às vezes as coisas não te saem de uma forma mais excelente, conforme ao que você pensaria. Ainda que depois passam uns meses, você fala, me obrou para bem aquilo ali. Isso está friamente calculado, verdade que sim? Eu não deixo que nada me roube o gozo. Olha, pode me roubar um pouquinho, mas depois, aqui tudo tem propósito, por mais feia, por pior que seja, sempre há um propósito em nossas vidas. Sempre, sempre Deus opera um propósito. Então, já temos serviço angelical fora de nós. Temos a vida de Jesus dentro de nós. Agora há um detalhe que não pode passar por cima. Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos diretamente ao verso 2. Ou 1 e 2, podemos ler os dois. Porque daqui depende que estes dois se ativem no que vamos ler agora. Paulo disse, assim que, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que são muitas, está mencionada nos 11 capítulos anteriores. Porque isso aqui é uma carta, e o homem colocou o capítulo 1, 2, 3 até o 12, mas isso é uma carta em si. E assim que é uma conclusão, depois de ler 11 capítulos antes, pois chega hoje à conclusão. Já que isso é assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, já lemos os 11 capítulos anteriores, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto normal, racional. Tu sabes que antes no sistema eu lia isso, olha, sacrifício vivo, jejum e oração. Sacrifício vivo. Não vá para o cinema, não ligue muito à televisão, isso é sacrifício vivo. Mas para ir a esse sacrifício vivo tem que ler o verso 2, que é a sequência disso. Veja o verso 2. Não vos conformeis a este século, ou seja, não se envolva com as coisas desse século, senão transformai-vos por meio da renovação de vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Agora veja aí diz, mantenha-me o verso aí, veja o que diz aí. Diz, um pouquinho mais, veja aí, isso. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos. Veja, transformai-vos. Tu sabes as igrejas e as pessoas que vão à igreja tratando de transformar suas vidas? O que tem visão disto quer transformar-se. O que tem maus hábitos nisto quer transformar-se. O que tem complexos quer se transformar. O que tem enfermidades quer transformar-se.
As pessoas estão buscando transformar-se hoje. Por isso vão nas igrejas, por isso vão nos parapsicólogos, por isso pagam por coisas que as pessoas estão em diferentes lugares, por isso buscam yoga, meditação, leem o signo do zodíaco todos os dias, porque elas querem transformar. Veja, o mundo está buscando isso. Todo mundo quer melhorar suas vidas. Todo mundo quer ser melhor no que é, porque aqui este corpo pede, esse mundo pede, tu queres melhorar. A única coisa é que as pessoas querem melhorar, mas não atentam bem ao meio de como melhorar. Aí diz, veja, não vos conformeis a este século. Já está dizendo que aqui não é. Senão transformar, veja, que mudar é bem difícil. Ninguém muda, o corpo é o mesmo, mas a atitude pode melhorar. Então diz, transformai-vos a um meio, por meio da renovação de vosso entendimento. E te deixa entender, a palavra renovar é voltar, porque não te diz por meio de um conhecimento novo. Não, renovação de vosso entendimento quer dizer que é discernimento. Esse entendimento tu tinhas em espírito antes de te vestir de carne, se te deteriorou e te mandam renová-lo. Um edifício está danificadozinho e se renova. Então, se tu queres transformação, tens que meter a renovação. Para quê? Para que comproves qual é a boa vontade de Deus. Agradável, diga agradável e perfeita. Tu sabes o que é algo agradável? Como quando tu comes algo bem fresquinho, que fresquinha estava essa carninha, que fresquinha estava essa... Olha, isso estava bem fresco, não? Isso te caiu agradável. Ou dá um traguinho bem... que cai agradável. Isso, eu falo assim a propósitos religiosos, sabe? Para ver se papai renova a mente deles. Ou que tu esteja trabalhando no pátio da tua casa, no quintal, toda tarde, está suado, e de momento aparece uma cervejinha dessas, onde o cristal está suado, assim, olha, eu não gosto de cerveja, mas me dá uma. Tu sabes o que eu fazia quando eu estava no sistema? Olha, isso é pecado lá, assim, me viam abençoado. Deus te abençoe desse por aí, mas o que eu fazia era, olha, uma cervejinha bem, pai, perdoa-me, tu sabes, não tire teu Santo Espírito de mim. Mas o que eu fazia era que me esconder, tomar escondido. Eu a desfrutava escondido. Tu sabes que esse sistema, ele vê maldade em tudo. Nesse sistema, tu tens um entendimento embotado. Tu sabes, aqui está bem danificado aqui para visitar uma dessas igrejas, eu te digo. Mas não te renovam. Eles fazem contigo quantas coisas, fazem seminários contigo, mas não te renovam a mente. E Paulo disse que agora nós servimos a Deus com a mente. Então, se tu serves a Deus com a mente e não te renovas, que serviço tu estás dando a Deus com essa mente? Aleluia! Essa é uma mente renovada? E me lembrei da piada de uma igreja que estava em avivamento, e havia uma classe de gritaria, passou um bêbado assim de longe. Olha, o que estão gritando aí dentro? Então, bêbado, como estava bêbado, assim, falou assim, chegou e falou, olha, o que está acontecendo aí? Não, você está bêbado? O que está acontecendo aí, tanta gritaria? Que o Senhor está operando milagres. Então, o bêbado disse, olha, mãe, não estão pondo anestesia nessa gente? Porque gritam tanto, parece que a operação está doendo. Sem anestesia? O senhor está operando sem anestesia? Então, serviço angelical fora de ti, a vida de Jesus dentro de ti, deveres
Confessar. Confessar o quê? Com uma mente que foi renovada. Que tu sabes que tu és um predestinado desde antes da fundação do mundo. Que tu és um tesouro em um vaso de barro. Que teu começo aqui foi tua carne, mas teu espírito vem desde antes da fundação do mundo, quando os filhos de Deus se regozijavam juntamente com ele. Uma mente renovada, uma mente que sabe que está abençoado, que tu não és qualquer pessoa, tu és uma pessoa que merece respeito, porque és uma pessoa. Mente renovada, diga: estou renovado e estou me renovando mais. Vamos estar em pé e saúde a quem está ao teu lado, diga-lhe algo bom, diga o que te vier à mente, diga uma mente renovada. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para contato@crescendoemgraca.com e também pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.